Olha, foi editada uma medida provisória pelo governo federal que limita a apreensão de veículos por algumas irregularidades no trânsito e que não comprometam a segurança. Nós vamos trazer os detalhes dessas mudanças e uma reportagem especial de Josilei Silva, com uma autoridade especialista no assunto, para explicar quais são essas mudanças, o que vai acontecer de agora para frente, visto que há muita dúvida em relação a isso. Em áudio e vídeo, vamos acompanhar a reportagem especial de Josilei Silva. Foi divulgado no jornal O Tempo uma matéria que traz a seguinte mensagem: nova lei dá 15 dias para motorista regularizar veículo e evitar guincho em blitz. Com a mudança, quem estiver com placas com caracteres apagados ou lacre de segurança rompido, por exemplo, terá prazo para colocar tudo em ordem sem que o guincho seja chamado. Uma das mudanças do Código Brasileiro de Trânsito vai livrar muita gente de voltar para casa a pé, com documentação atrasada ou ser flagrado com determinados problemas no veículo em uma blitz. Pois bem, a matéria segue trazendo detalhes sobre a Lei número 14.229, que foi publicada no dia 21 de outubro do ano de 2021. Porém, de acordo com o delegado de Polícia Civil, área do trânsito aqui em Teófilo Otoni, Dr. Robert Levi, há uma falta de entendimento na nova legislação. A Lei 14.229, ela trouxe uma série de alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Surgiu uma polêmica em que as pessoas estão acreditando, até porque alguns estão propagando de forma errada, que se o veículo não estiver registrado e licenciado corretamente, ele não será mais removido. Primeiramente, eu gostaria de explicar que o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz duas medidas administrativas, a retenção e a remoção. O que a nova lei trouxe foi colocar na prática, transformar a remoção numa espécie de retenção. O que é a retenção? A retenção é uma medida administrativa que, quando o veículo é parado numa blitz, numa situação de fiscalização de trânsito, e aquele problema ele consegue ser resolvido no local, o veículo de pronto é liberado. Qual a diferença da remoção? A remoção é a seguinte: mesmo que não ofereça risco ao trânsito, o não pagamento do registro e licenciamento do veículo continua gerando a remoção do veículo. O problema é que muita coisa está sendo propagada. Por exemplo, não precisa pagar mais o registro e licenciamento do veículo, porque eu vou ser parado na blitz e o meu veículo vai ser liberado. Bom, a primeira coisa que eu quero lembrar às senhoras e aos senhores ouvintes, a multa vai ser gerada da mesma forma. O cidadão, ele deve andar com os documentos em dia, porque é previsto no Código de Trânsito Brasileiro a multa, que na hora ali da fiscalização, se ele não tiver com os documentos atualizados, gerará uma multa. Uma segunda questão: essa lei que fez essa alteração no Código de Trânsito Brasileiro, ela excepciona os dois casos de remoção. O primeiro deles é veículos que fazem o transporte irregular de pessoas. A medida continua sendo a remoção. Então vamos lá. Por mais que aquele veículo, aquela infração administrativa não seja possível ser sanada no local, o veículo ainda assim ele é removido ao pátio credenciado. Se o veículo não oferecer perigo ao tráfego, ao trânsito, ele pode ser liberado, como se fosse uma retenção. Como é uma remoção, esse veículo seria enviado para o pátio. O que a lei fala? Todavia, nesses casos de remoção, o que a nova lei trouxe? Ela falou o seguinte: olha, nos casos de remoção do Código de Trânsito Brasileiro, o agente fiscalizador de trânsito,
ele pode conceder um prazo até 15 dias, não mais de 15 dias, para sanar aquele problema. E para responder a sua pergunta, eu vou ler a lei, o que a lei diz. O parágrafo 9A do artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro possui a seguinte redação. É o que a gente está falando. Quando não for possível sanar irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado. Né? É o que a gente está falando. Mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual contra apresentação de recibo e prazo razoável não superior a 15 dias. Será assinalado ao condutor para regularização uma situação, o qual será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. É o que a gente tem tratado. As exceções, como eu disse, elas estão previstas no parágrafo 9b. O disposto no parágrafo 9A deste artigo não se aplica às infrações previstas no inciso 5 do caput do artigo 230 e no inciso 8, caput do artigo 231. O inciso 8 do artigo 231 diz respeito ao transporte irregular de pessoas, de passageiros, ok? O veículo continua sendo removido, ainda que ofereça condições de segurança para a circulação. Continua sendo removido. E qual que é a primeira exceção? O inciso 5 do artigo 230. Então, voltando à pergunta, eu parei numa blitz, estou com a documentação atrasada, meu veículo vai ser removido? Vai. Artigo 230. Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. Um veículo com a documentação atrasada de anos anteriores que o Estado está exigindo a documentação do ano ou do ano passado, ele não está devidamente licenciado, ele será removido. É uma das exceções da lei. Eu estou lendo a lei, como vocês podem ver. Aí, portanto, né, esclarecimentos do Dr. Robert, que é delegado de trânsito, né, e obviamente aí faz parte da equipe do Detran, aqui em Teófilo Otoni, por ser uma autoridade desta área, e a gente vai trazer aqui ou o próprio Dr. Robert ou outras autoridades ligadas ao trânsito para um esclarecimento mais detalhado. Em que situação o veículo será e em que situação o veículo não será removido. Há, por exemplo, outras situações em que o veículo era removido anteriormente. Por exemplo, um selo de placa rompido, né, que havia aí algum tipo de irregularidade. Normalmente era conduzido apreendido. Agora, pela mudança, me parece que pode ser dado um prazo, né, para que haja a reparação desta situação. Por exemplo, um veículo que está com o para-brisa trincado, que não comprometa a visão do motorista. Antes ele poderia ser removido, porque o para-brisa é considerado essencial aí para a situação do condutor, inclusive a visibilidade. Desde que não atrapalhe a visibilidade do condutor, ele pode ter esse prazo aí para resolver o problema dentro dos 15 dias. Então, a gente vai trazer uma autoridade da área do trânsito para explicar mais detalhadamente, tirar todas as dúvidas da população também em relação a essas mudanças que foram adotadas na legislação de trânsito e que já estão vigorando aqui no nosso país.